Não se esqueça de dar o like. Minha mãe arruinou minha viagem de despedida de solteira. Então, alguns meses atrás, tive uma viagem de despedida de solteira em Porto Rico. 2 das minhas madrinhas de casamento conseguiram ir, e minha mãe e minha irmã também vieram. Pedi para minha mãe ser a madrinha de honra, pois achei que isso ajudaria a criar um vínculo mais próximo entre nós, nos preparando para meu casamento. Meu objetivo era fazer com que todas se dessem bem e apenas se divertissem. Eu deveria ter sabido que isso seria um desastre. Algumas semanas antes, minha mãe começou a criticar todas as minhas madrinhas. Ela estava especialmente focada em uma que realmente iria na viagem. Acabei pagando pela passagem de avião da minha mãe, da minha irmã e a minha própria para aliviar o fardo da minha mãe ter que pagar por ela e minha irmã. O plano era que minha mãe pagasse pelo hotel delas. Minha amiga entrou em contato com todos para tentar planejar algo para mim sem eu me envolver. Gostaria de acrescentar que planejei a viagem de despedida de solteira como noiva. Quando minha amiga entrou em contato com minha mãe e ligou para ela queria ajudar o máximo que pudesse. Minha amiga é na verdade porto-riquenha, então ela seria de grande ajuda com essa viagem. Na época, eu não sabia dessa ligação. Minha mãe me ligou às 3 horas da manhã depois de ter feito essa ligação com minha amiga naquele dia para me dizer que não estava cumprindo seus deveres de madrinha de honra porque estava observando tudo e todos. Ela então disse que, como madrinha de honra, deveria estar planejando a viagem de despedida de solteira. Achei essa conversa estranha, mas disse ok. Fiquei aliviada por ela finalmente se comprometer a me ajudar com a viagem. Antes de encerrar a ligação, minha mãe pediu para não contar para minha amiga que falamos sobre isso, o que também achei estranho. No dia seguinte, minha amiga me ligou e disse que queria garantir que eu tivesse uma ótima despedida de solteira e que eu me lembrasse de que tudo era sobre mim. Ela queria me ajudar com os passeios que eu queria fazer, e eu disse que minha mãe também queria planejar, para que pudessem trabalhar juntas. Vi minha mãe no dia seguinte e ela começou a reclamar que minha amiga estava sendo desrespeitosa e disse que não deixaria uma garotinha controlá-la nesta viagem, e fez parecer que havia algo errado com minha amiga e que ela não queria usar as camisetas idiotas dela durante a viagem. Ela começou a ficar furiosa e me disse que não queria ir no carro alugado com minha amiga e que queria pegar um Uber. Suas palavras foram: "Sua amiga é desrespeitosa, e eu vou espancar essa vadia." Isso automaticamente começou a me estressar. Ela disse que não gostava da minha amiga e que ela era desrespeitosa e tinha problemas mentais. Acabei ligando para minha amiga e pedindo para ela cancelar o aluguel e ela disse que não poderia. Criei um grupo de bate-papo para as que participariam da viagem e minha amiga estava fazendo perguntas sobre quais atividades íamos fazer e como estava animada, e minha mãe e minha irmã ficaram instantaneamente irritadas. Minha mãe deveria planejar as atividades que faríamos em Porto Rico. Ela se recusou a deixar minha amiga fazer isso ou participar da ajuda e, novamente, minha amiga é porto-riquenha. Avançando para o primeiro dia da viagem de despedida de solteira. Quando chegamos, a bagagem da minha mãe estava perdida e continha todos os seus produtos de higiene. Ela ficou chateada com isso. Quando chegamos ao hotel, deixei todas descansarem, pois foi um voo cedo. Minha amiga chegou um pouco mais tarde no dia e eu me encontrei com ela e minha outra amiga no saguão. Liguei para minha mãe e minha irmã se encontrarem conosco lá embaixo e para irmos com elas para substituir os produtos de higiene perdidos e jantar. Enquanto eu e minhas 2 amigas estávamos esperando, minha mãe desceu e ficou atrás da minha amiga porto-riquenha e disse oi para ela tão baixo que ela não pôde ouvir. Sinalizei para ela que minha mãe estava parada atrás dela enquanto ela estava sentada no sofá do saguão, o que achei estranho. Ela se virou e disse oi. Minha mãe simplesmente disse: "Ok, estou indo embora agora, vá ficar com suas amigas." Ela literalmente fugiu. Minha irmã não disse uma palavra. Quando digo que a energia estava tão estranha que dava para cortar a tensão no ar com uma faca. Perguntei à minha amiga o que estava acontecendo entre ela e minha mãe porque algo parecia muito estranho. Ela me disse que não conhecia muito bem minha mãe, então não entendia o motivo. Decidi ir ao bar com minhas amigas e esperar minha mãe e minha irmã voltarem. 5 minutos depois, recebo uma mensagem de texto da minha mãe dizendo: "Vergonha para você, você traiu sua família, escolheu um ninguém em vez da sua própria família, estou decepcionada, e sua irmã e eu estamos fora do casamento." Respondi dizendo que não e perguntei qual era o problema. Fui então ignorada. Comecei a chorar histericamente porque não queria que minha despedida de solteira fosse assim. Minhas amigas tentaram me animar e me levaram para jantar.
Decidi deixar as coisas se acalmarem e tentar resolver as coisas pela manhã com minha mãe e minha irmã. Fui ao quarto da minha mãe e minha irmã e bati na porta várias vezes e continuei voltando para bater na porta. Também liguei para cada uma delas e não houve resposta. Até esperei no saguão para ver se as encontrava em nada. Liguei para ambas novamente mais tarde à tarde e finalmente minha irmã atendeu. Perguntei se elas estavam bem e se poderíamos resolver o que aconteceu e seguir em frente com os planos. Perguntei porque elas não me responderam por horas e elas disseram que estavam dormindo, o que eu sabia que era mentira porque ouvi alguém olhar pelo olho mágico quando bati antes. Minha irmã disse que não estavam fazendo nenhuma das atividades que eu queria fazer e que estavam almoçando. E elas não me disseram onde estavam. Me senti péssima. Minha mãe não planejou nada que disse que planejaria. Minha amiga até mandou mensagem e ligou para minha mãe pedindo desculpas pelo que minha mãe pensou que ela tinha feito e ligou e minha mãe não atendeu. Minhas amigas se esforçaram e tentaram aproveitar o máximo possível do restante da viagem para mim enquanto minha mãe e minha irmã estavam desaparecidas. No dia anterior à nossa partida para casa, minha irmã entrou em contato para pegar as passagens de avião delas, que eu comprei. Enviei para elas e fiquei imediatamente chateada. Minha mãe pediu para eu colocar meu cartão de crédito para pagar o hotel dela e da minha irmã e disse que me pagaria de volta. Sinceramente, acho que ela não tinha intenção de me pagar de volta porque é minha mãe. Elas me ignoraram durante toda a viagem e agora exigiram suas passagens de avião. Decidi mudar meu voo e sair mais cedo. Não conseguia me sentar no avião com minha mãe e minha irmã e agir como se isso fosse normal. Minha irmã ligou e perguntou se eu ia pegar um Uber para o aeroporto e eu disse que não, eu tinha um voo diferente. Minha mãe finalmente apareceu e me ligou e disse tantas coisas dolorosas. Minha mãe me disse que eu sempre fui desleal, como interpretei tudo errado, eu penso demais, não me importo com ela e com minha irmã, como eu estava me sentindo está errado, e me chamou de mentirosa e desligou na minha cara. Minha amiga começou a me contar sobre a conversa telefônica que ela teve com minha mãe antes. Ela não queria me contar em respeito à minha mãe porque minha mãe pediu para ela não me contar sobre a conversa telefônica. Minha amiga disse que minha mãe estava falando mal de mim, do meu noivo, da família dele e de como eu estava planejando o meu casamento. Minha amiga foi colocada nessa posição desconfortável. Desde essa viagem, não falo com minha mãe nem com minha irmã, e elas não compareceram ao meu casamento. Só recebo uma mensagem de texto da minha irmã me pedindo para pagar a conta de telefone dela e da minha mãe uma vez por mês, e só isso. Atualização. Agradeço a todos pelos conselhos, comentários e contribuições. Queria fazer um acompanhamento do post original que fiz. Até agora, cortei o contato com minha mãe e minha irmã. Acabei pegando uma nova linha telefônica e número. Enviei uma mensagem de texto para minha irmã para avisar que não irei mais pagar a conta do telefone dela nem da minha mãe. Depois, desliguei esse telefone e segui em frente com minha nova linha telefônica. Bloqueei e removi elas de todas as redes sociais também. Assim que fiz isso, minha mãe decidiu aparecer e tentar me ligar no meu trabalho, dizendo que havia uma emergência e que precisava falar comigo. Eu disse ao meu colega que não atenderia o telefone, que não havia emergência e para não atender a linha do meu trabalho se ela ligasse. Depois disso, ela não fez mais tentativas. Acredito que ela tentou ligar para me pressionar a pagar a conta do telefone delas e me culpar e me envergonhar, assim como tentou fazer na minha despedida de solteira, mas não caí nessa. Também cancelei o Apple Music da minha irmã, o que eu sei que a deixaria irritada. Tudo isso me fez sentir bem. Também descobri que minha mãe adicionou o plano de parcelamento do telefone do marido dela à conta há 1 ano sem me contar, e isso literalmente me deixou furiosa. Eu não percebi porque era um plano de parcelamento que aumentava a conta em $35. Esses $35 por mês se acumulam ao longo do tempo. Isso resultou em eu pagar $500 por isso antes de cortar tudo. Quem fazendo a filha pagar pelo iPhone 14 novinho do marido? Como alguém consegue fazer isso com a própria filha? Isso eu nunca vou entender. Já se passaram 7 meses desde que decidi cortar o contato. Posso dizer que minha vida tem sido mais pacífica, sem drama. Isso aproximou eu e meu marido. Posso realmente dizer que estou feliz e começando a voltar a ser eu mesma. Minha relação com minha mãe e minha irmã era tóxica e me colocava em um lugar muito sombrio. Tudo o que aconteceu durante essa viagem abriu meus olhos, e estou ansiosa por coisas melhores e planejo refazer minha despedida de solteira do jeito certo.
Minha namorada não me contou sobre sua situação anterior com um amigo com quem ela estava planejando um mochilão de 6 semanas. Minha namorada, 30, e eu, 29, namoramos por metade de 2022 e depois terminamos. Depois de cerca de 1 ano e meio separados, voltamos a ficar juntos no inverno passado e estamos juntos novamente há cerca de 3 meses. Durante esse ano em que estivemos separados, ela teve um relacionamento com um colega de trabalho com quem também estava morando. Ela chamou isso de situação. Também durante esse ano, eles fizeram várias centenas de milhas da Pacific Crest Trail juntos. Ambos se mudaram para cidades separadas no outono passado após a caminhada, mas decidiram permanecer amigos e fizeram planos para retornar e fazer outra parte da Pacific Crest Trail neste verão. Minha namorada e eu começamos a conversar novamente no outono passado, cerca de 1 mês após se separarem. Enquanto estávamos conversando, ela me convidou para se juntar a eles durante o verão, e planejei me juntar a eles, cerca de 4 semanas. Ela nunca mencionou que eles tiveram algum relacionamento romântico enquanto me contava sobre o tempo que morava com ele mais sua família ou seu tempo de mochila com ele. Eu achava que eles eram apenas amigos. Logo depois de voltarmos oficialmente a ficar juntos há alguns meses, estávamos discutindo limites e eu disse explicitamente a ela que esperava que ela me contasse se tivesse algum histórico romântico com algum amigo que ainda estivesse em sua vida, especialmente se eu e ela fossemos passar tempo com essa pessoa. Ela reconheceu como eu me senti e eu apreciei, mas não mencionou nada sobre eles. 1 mês depois, estávamos discutindo como seria a viagem de caminhada de verão com nós 3. Eles estariam fazendo a trilha sem mim por algumas semanas. Estávamos discutindo a situação da barraca e ela mencionou querer dormir em uma barraca separada dele durante a parte da viagem em que seriam apenas os dois. Fiquei confuso e perguntei por quê, já que fazia mais sentido para eles compartilharem uma barraca, dividindo o peso de uma barraca para 2 pessoas, e então eu e ela poderíamos ter nossa própria barraca quando eu me juntasse a eles. Ela pareceu meio indiferente à ideia de compartilhar, mas não me disse o porquê. Em retrospectiva, parece provável que ela mesma não estivesse confortável com a ideia de compartilhar uma barraca com um ex-parceiro sem me contar sua história. Ela recentemente me contou sobre o histórico deles, e estou muito magoado. Claro que todos têm o direito ao seu próprio passado e eu não quero ou preciso saber todos os detalhes de todos os caras com quem ela já esteve, mas me sinto muito traído por ela esconder seu histórico com alguém com quem passaria tanto tempo sozinha e me convidou para passar tempo com ele sem me contar. Para mim, parece muito relevante saber essa informação quando se trata de ex-parceiros que estão atualmente na vida de ambos de forma significativa, passando 100% de todos os dias juntos por 6 semanas. Eu disse diretamente a ela que me sentia assim, mas ela me ignorou e omitiu a informação. Estou realmente magoado com o que está acontecendo e sinto que será difícil confiar nela daqui para frente. Do ponto de vista dela, consigo entender que, se ela tinha medo de que eu terminasse com ela depois de ouvir isso, ela não queria me contar. Mas não sei por que ela estaria preocupada com isso. Não acho que haja nada de errado em ser amigo de ex-namorados. Ela é boa amiga de outro ex dela, ela o colocaria em primeiro ou segundo lugar em termos de amigos mais próximos, me contou, e estou totalmente bem com isso. Estou incerto sobre como pensar sobre nosso futuro e adoraria ouvir algumas opiniões externas. Obrigado. Ela está indo fazer trilha com um ex-namorado com quem morou e terminou porque se mudaram de cidade. Muitos sinais vermelhos no post. Como ela está agindo depois que você disse como se sente? Posso entender ser amiga de 1 mês, mas isso parece muito extremo. Não conheço os detalhes de seu relacionamento, pois só descobri hoje, apenas tentei listar os fatos, não sei exatamente por que eles pararam de se ver. Não falei com ela sobre isso além de ouvi-la me contar e pedir desculpas por ter mantido isso em segredo. Ela também disse que sabe que foi muito desrespeitoso e quer fazer qualquer coisa para nos manter juntos. Depois que ela me contou, eu disse que precisava de espaço para pensar e não entrei em contato com ela desde então. A atualização. Conversei com ela sobre a situação na noite passada. Ela estava muito arrependida e admitiu que cometeu um grande erro e traiu minha confiança, prometendo nunca mais fazer isso. Ela disse que o motivo de eventualmente me contar foi porque não conseguia mais suportar a culpa de não ter contado. Curiosamente, quando usei a palavra mentiu, ela discordou no início, alegando que não mentiu, mas depois mudou rapidamente de ideia quando insisti. Perguntei por que ela sentiu que precisava me ocultar sobre seu histórico com ele. Ela disse que foi porque sabia que eu ia ficar bravo. Ela não mencionou nada específico que eu tenha feito para dar motivo para pensar isso, apenas um sentimento geral. Ela apontou que se sentiu confusa sobre se eu queria saber sobre o histórico deles ou não,
Porque anteriormente na mesma conversa em que eu disse a ela que queria saber quais de seus amigos eram ex-namorados, há meses, eu também a interrompi quando estávamos falando sobre nosso ano separados e ela começou uma frase com: tive muitos relacionamentos. Eu fiquei desconfortável e a interrompi, dizendo que não precisava saber disso. Me arrependo de como agi naquele momento, não gritei nem fiquei bravo, mas fiquei desconfortável e encerrei a conversa sobre esse tópico. Deveria tê-la deixado terminar a frase pelo menos. E provavelmente a fez sentir que eu era excessivamente sensível sobre o passado dela. Ela disse que, por causa disso, pensou que eu não queria saber sobre o amigo de trilha do ano passado. Para mim, parece apenas que não há inconsistência em não querer ouvir seu parceiro dizer: eu dormi com muitas pessoas no ano em que estávamos separados, e querer ouvir dizer: eu dormi com o cara com quem sou amiga e estamos prestes a fazer uma trilha de 4 semanas. Além disso, se ela realmente achava que eu não queria saber sobre o histórico deles, por que se sentiu tão culpada por não me contar? Também gostaria de destacar que nosso relacionamento em 2022 terminou quando a larguei inesperadamente, e a tratei de forma muito fria na noite em que terminamos. Eu tinha muitos sentimentos reprimidos sobre como ela estava me tratando naquele ano. Consigo totalmente entender como o medo dela de ser largada novamente a manteve de querer mencionar seu relacionamento com esse cara. Teria sentido que ela tinha medo de ser abandonada novamente por mim. Neste ponto da conversa, eu estava entendendo o que ela fez, ela se desculpou de uma maneira que parecia genuína, e senti que poderíamos superar isso. Então comecei a cavar um pouco mais fundo para ver se ainda estava perdendo alguma coisa sobre a situação. Esqueci de mencionar em meu último post, mas algumas semanas atrás ela me disse que o ex basicamente desistiu da trilha para este verão, era muito provável que ele não conseguisse ir. Ela me disse na época que era porque ele não podia pagar. Na mesma época, ela também reclamou para mim que ele não estava respondendo suas mensagens e estava irritada porque sentia que ele não queria mais ser amigo dela agora que não moravam na mesma cidade. Pensando que eles eram apenas amigos, achei que isso fazia sentido. Eu ficaria triste se meus amigos não falassem muito comigo depois de se mudarem. Ontem, quando a confrontei sobre tudo isso, perguntei novamente por que ele não podia ir na trilha, e ela disse novamente que era porque ele não podia pagar. Perguntei se ela acreditava nele, e ela disse que sim. Então perguntei se ele concordou com ela em me convidar para a trilha. Ela revelou que na verdade ele não gostou da ideia de eu ir, mas estava desistindo principalmente por causa do dinheiro. Pedi para ler a conversa de mensagens de texto deles sobre isso, e ela concordou. Na conversa de texto deles, o ex dela inicialmente apontou que não podia pagar a viagem. Mas então ele também mencionou que não gostava da ideia de fazer trilha comigo. Ele disse que sentia ciúmes, mesmo sabendo que ele e ela foram apenas uma coisa temporária no ano passado, e ele desejava que eu não fosse junto na trilha, porque a trilha era coisa deles. Houve muitas palavras, mas ele usava frases como "sinto um buraco no estômago" e coisas do tipo. Ele também disse que se sentia como um substituto desde que o relacionamento temporário deles foi intercalado entre eu e ela namorando pela primeira vez em 2022 e depois voltando. Ela disse a ele que estava chateada porque ele não conseguia separar o relacionamento passado deles da amizade atual. Ela concordou com ele que fazer a trilha era realmente coisa deles e disse que desejava que eu não fosse porque sentia que eu não era um ótimo parceiro para a trilha, eu sou mais rápido do que eles e ela disse que achava que eu poderia ficar impaciente, ou pelo menos que ela poderia fazer a trilha sozinha com ele na primeira metade e depois sozinha comigo na segunda metade para que não precisássemos nos encontrar. A situação finalmente ficou clara lendo as mensagens deles. Ela queria manter esse cara em sua vida mesmo que ele não estivesse superado ela. Ele confessou tudo isso para ela há um mês, e ela manteve isso em segredo de mim. Ela mentiu para mim sobre a natureza de seu relacionamento porque sabia que eu não ficaria bem com ele sendo amigos, dado que ainda havia algo ali. Além disso, há alguns meses, antes de estarmos oficialmente namorando novamente, mas apenas conversando todos os dias, quando ela inicialmente perguntou a ele se eu poderia me juntar à trilha deles neste verão, ela não usou meu nome, ela apenas disse meu amigo. Isso foi outra mentira por omissão, desta vez para o ex dela, para impedir que ele soubesse a verdade sobre toda a situação. Obviamente, eventualmente ela disse a ele que eu era o amigo, e depois ele decidiu que não queria mais ir. Durante toda a conversa naquela noite, o ponto que eu estava fazendo era que ela omitir o histórico deles para se proteger magoou meus sentimentos e me fez não confiar nela. E durante a conversa de ontem à noite, ela tentou novamente omitir informações para se proteger, quando afirmou que ele só desistiu porque não tinha dinheiro suficiente. Nem mesmo teria sabido que ele ainda tinha sentimentos românticos por ela se eu não tivesse pedido para ler suas mensagens de texto, porque ela omitiu isso novamente.
Terminei com ela depois disso. Respeito-me demais para permanecer em um relacionamento com alguém que está confortável em mentir repetidamente na minha cara para conseguir o que quer, especialmente sobre um assunto tão importante tão cedo no relacionamento. Para aqueles que deram conselhos perspicazes e enunciados, obrigado. Aprendi muito com toda essa situação e sei como lidar melhor com esses tópicos em relacionamentos futuros. Para a pessoa que sugeriu que eu pedisse para ler suas mensagens de texto, não consigo agradecer o suficiente por me ajudar a evitar esse problema. Como ela reagiu quando você terminou com ela pela segunda vez? Você fez a coisa certa, cara. Ela nunca ia te contar toda a verdade e descobrir tudo foi a prova que você precisava de que nunca poderia confiar nela. Ela tentou me convencer a não terminar por um tempo, dizendo que mudaria e poderíamos superar isso e coisas do tipo. Ela também lamentou como éramos perfeitos no papel por causa de hobbies semelhantes, e não sabia o que fazer agora com essa grande pintura que ela tinha acabado de fazer para mim no Dia dos Namorados. Não houve grande manifestação emocional, porque ela provavelmente previu que isso aconteceria desde que descobri na segunda-feira. Ela então começou a mudar a conversa para como realmente essa situação era culpa de ambos, já que eu não criei um ambiente onde ela se sentisse confortável para me contar coisas, com base em como terminei as coisas entre nós da última vez. Eu simplesmente não me importo mais e quero essa pessoa fora da minha vida para sempre para que eu possa seguir em frente. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias, compartilhe para um amigo e confira esse próximo vídeo. Uma boa tarde pessoal.